vamos começando repercutindo a nossa enquete do dia de ontem e também a nossa enquete do dia de hoje, já para você poder começar a votar, participar, interagir na nossa enquete desta manhã de quinta-feira. Na enquete de ontem, nós pedimos o seguinte: na sua opinião, como será a gestão de Carmen Lúcia em comparação à gestão do Alexandre de Moraes, já que a Carmen Lúcia foi eleita a nova presidente do Tribunal Superior Eleitoral, em substituição a Alexandre de Moraes. E aí tivemos as seguintes respostas aqui na nossa enquete ontem. 66% das pessoas que votaram na nossa enquete do dia de ontem disseram o seguinte: será igual, não vai mudar nada, até porque o Alexandre de Moraes deve ficar ali, né, de alguma maneira auxiliando, entre aspas, a Carmen Lúcia, mas a maioria das pessoas disseram não vai mudar nada, vai ficar igual. 22,1% acham que nada pode ser pior do que o Alexandre de Moraes, então disseram que vai ser melhor a gestão da Carmen Lúcia diante do Tribunal Superior Eleitoral, e 11,7% ainda acham que será pior. Será que tem alguma possibilidade? Existe alguma possibilidade disso acontecer, de ser pior? Então tem aquele ditado que diz: nada está tão ruim que não possa piorar. Tem gente que acredita nesse ditado aí com relação a Carmen Lúcia no Tribunal Superior Eleitoral. Obrigado aí para você que votou, participou na enquete do dia de ontem. A enquete do dia de hoje está repercutindo uma fala do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Essa declaração foi dada num jantar na residência, sabe de quem? Pessoas que a gente acha aí que saíram da política, que se afastaram, mas estão trabalhando fortemente nos bastidores, porque esse jantar foi na casa do ex-governador de São Paulo, João Dória, na última segunda-feira. Olha só, João Dória recebendo o Rodrigo Pacheco para um jantar amistoso. E nesse jantar, o Pacheco disse que sairá de cabeça erguida. Ele está meio dodói, se queixou quanto às ações realizadas dentro do Senado, dizendo que está interpretando isso tudo como atos que visam as eleições de 2026. Então, quando dizem que ele não age, que ele fica engavetando processos de impeachment contra ministros do Supremo Tribunal Federal, quando ele simplesmente apoia ações que vão contra o próprio Congresso e os congressistas e não age, um paradão, né, que tem como a gente sempre brinca por aqui, tem aquela voz aveludada, se comunica da maneira sempre muito adequada, o português corretíssimo, mas, né, o país não vive de português correto, o país vive de ação, e especialmente de presidentes dessas casas legislativas, como ele, o Arthur Lira, enfim. E aí a gente está colocando aqui para você. Ele se queixou então de que existem todo esse discurso em torno dele, por conta das eleições, porque o nome dele está sendo cogitado para o governo lá de Minas Gerais, é o estado do qual vem aí o Rodrigo Pacheco. Então, a gente está colocando isso para você avaliar agora, diante de todas as informações, de tudo que você já viu a respeito do mandato do Rodrigo Pacheco à frente do Senado. Qual a sua avaliação do mandato de Pacheco como presidente do Senado? Aí tem ótimo, bom, regular e péssimo. Ótimo, bom, regular e péssimo. Você vai votar, vamos ver aí que as pessoas estão achando do Rodrigo Pacheco diante da sua presidência no Senado, e vamos ver aqui se a nossa audiência, as pessoas que costumam votar e participar, se realmente também estão querendo fazer algo contra o mandato dele ou a campanha, as eleições de 2026. Aqui não tem ninguém interessado, não tem ninguém interessado nas eleições de 2026 lá em Minas Gerais. Não tem nenhum candidato aqui ao governo do estado de Minas Gerais, então a nossa votação aqui vai ser isenta dessa questão eleitoral. Vamos ver, está no ar aí a nossa enquete para você votar e participar nesta manhã de quinta-feira. Aqui em Timbó, no próximo dia 17 de maio, se inicia mais uma edição do Festival de Dança de Timbó. O evento que segue até o domingo, dia 19, vai trazer muita arte ali para o pavilhão de eventos do Parque Henri Pau. Nesta 22ª edição do evento, serão cerca de 1.000 bailarinos participantes das cidades do Paraná e Santa Catarina, entre mostras e competições os 3 dias de festival. Todas as apresentações da mostra e também da competição são abertas ao público mediante compra de ingresso.
Na sexta-feira e sábado, o evento inicia às 19 horas e no domingo às 18 horas. Lembrando que os ingressos estarão disponíveis para compra a partir do dia 10 de maio, a partir das 10 horas da manhã, através do site Ticket Mais e presencialmente também no SIC, Centro Integrado de Cultura aqui de Timbó. No caso das compras feitas pelo site, é um acréscimo de 10% sobre o valor de cada ingresso, que se refere a uma taxa administrativa do site. Os valores aí dos ingressos: plateia Premium R$60, meia entrada R$30, plateia Central, a plateia Premium é aquela que fica mais à frente do palco, R$60. Plateia Central R$30, meia entrada equivale a 15, então, e a plateia lateral R$20 ou 10 se for meia entrada. São os preços aí do nosso festival de dança, festival já conceituado no cenário catarinense e nacional da dança. Mais uma notícia vinda aqui da Prefeitura de Timbó. A nossa Prefeitura recebe produtos da Receita Federal. Na última semana, a Prefeitura recebeu diversos itens da Receita Federal. Entre eles estão tablets, smartphones, notebooks, pendrives, SSDs, mouses, processadores, placas-mãe. São 226 itens que somam mais de R$125 mil em mercadorias. Esses produtos são mercadorias que foram apreendidas pela Receita Federal por irregularidades na importação. A doação desses itens faz parte de um projeto da Receita que destina essas mercadorias a órgãos públicos, o qual a Prefeitura se inscreveu e foi contemplada. Servidores da Prefeitura foram retirar estes produtos na alfândega da Receita Federal de Dionísio Cerqueira, no oeste catarinense. Os produtos serão destinados para todas as secretarias municipais. Portanto, a Prefeitura se inscreveu, né? A Receita Federal lançou esse edital para que órgãos públicos se inscrevessem para poder receber essas mercadorias que são apreendidas de contrabando, e aí são aplicados aí em órgãos públicos, como a Prefeitura, recebendo todos esses itens que somam mais de R$125 mil. Vamos a Blumenau, onde o prefeito Mário Hildebrand anunciou na manhã de ontem mudanças no secretariado municipal. Rafael Jensen volta a comandar a Secretaria de Conservação e Manutenção Urbana, a CEURB, pasta que já esteve à frente entre 2014 e 2017. Jensen também já foi secretário de Regularização Fundiária entre 2019 e liquidante da URB de 2019 e 2021. Outra mudança é de Ricardo da Silva, atual secretário da CEURB, que passa a ser responsável pela Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte. Com isso, Alexandre Fernandes, que acumulava a Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte e a Secretaria de Gestão Governamental, ficará apenas com esta última. Portanto, Alexandre Fernandes à frente apenas da Secretaria de Gestão Governamental de Blumenau. Não me parece que essa alteração lá em Blumenau seja por conta de eleições 2024, porque as pessoas só foram remanejadas por lá. Apesar de que em muitos municípios, a exemplo de Indaial, muitos remanejamentos aconteceram em função da questão das eleições, para disponibilizar as pessoas, os secretariados aí voltando à Câmara de Vereadores, ou podendo se disponibilizar para as pré-campanhas eleitorais, ou como pré-candidatos aí a algum cargo na majoritária, prefeito ou vice, ou para vereador também, enfim. Mas me parece que essa situação ali de Blumenau, por conta desse remanejamento, porque as pessoas permaneceram como secretários, só foram remanejados de local ali na cidade de Blumenau, que está quieto também. A situação política ali na cidade de Blumenau ficou quieta, depois daquela situação ali do Mário Hildebrand com a sua vice. Ela veio para a imprensa dizer que não se sentia atraída pelo PL, nem pelo prefeito Mário Hildebrand. Enfim, a situação ali de Blumenau com relação às eleições de 2024, até o momento, parece tranquilas. Vão começar a esquentar na medida em que se aproximam mais as eleições, mas nada assim que fuja, né, da normalidade ali em Blumenau com relação às eleições desse ano. Agora a gente dá um pulo em Ascurra.
a Prefeitura de Ascurra, o Rotary Clube Ascurra Centro e o Rotaract Clube de Ascurra, com o apoio de outros grupos da cidade, promovem no dia 18 de maio o Carreteiro Gaúcho. O evento acontecerá, claro, no dia 18 de maio, sábado, a partir do meio-dia, no Parque Pertucci, e terá a participação de bandas gaúchas e apresentações de danças tradicionalistas. Todo o lucro do evento será revertido para ajudar os atingidos pelas chuvas do Rio Grande do Sul. Todo o lucro desse evento, então, sendo revertido para ajuda humanitária lá para o Rio Grande do Sul. Logicamente que esse é um dos eventos, é uma das ações que estão sendo realizadas aqui na cidade de Timbó. Tem um grupo aí que foi criado com o Felipe Dirksen, o Ricardo ali da Papelão, e muitas pessoas foram sendo agregadas ao grupo e já conseguiram 2 toneladas de mantimentos. Uma carreta de água foi conseguida aí através de donativos, de pessoas se disponibilizando, ajudando, passando o Pix ali para uma conta que foi destinada. Uma carreta de água está sendo destinada lá para os gaúchos, que água é um dos itens mais essenciais, mais necessários naquela situação pelo qual o Rio Grande do Sul está passando. Então a solidariedade continua e deve continuar até que os gaúchos realmente possam de alguma maneira respirar, né? Pensar um pouco no futuro, porque nesse momento a situação está muito complicada lá ainda. Inclusive daqui a pouco a gente repercute outra informação que o Julian vai repercutir agora. A Prefeitura de Porto Alegre emitiu um comunicado na tarde de ontem orientando a suspensão temporária das operações de resgate com barcos devido às condições climáticas. Segundo as autoridades locais, o município prevê chuva de até 15 milímetros previa pelo menos, nas próximas horas a partir de ontem, e ventos de até 80 quilômetros e raios em toda a região metropolitana. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, fez um apelo para que as pessoas não retornassem às casas para tentar recuperar pertences, diante aí da expectativa de fortes chuvas até domingo. O número de vítimas fatais em decorrências das chuvas no Rio Grande do Sul já chega a 100, com 128 pessoas ainda desaparecidas. Segundo o boletim divulgado nesta quarta, cerca de 1.450.000 habitantes tenham sido afetados em 417 municípios gaúchos. Os números cada vez crescem mais, números negativos dessa catástrofe lá no Rio Grande do Sul. Então já chegam a 100 as pessoas mortas, 128 pessoas desaparecidas. É incrível, eu estou vendo imagens, aí você acompanha nas redes sociais, mas imagens além das cheias, dos alagamentos, da correnteza que destruiu prédios, edificações no caso, casas. Nós temos também na Serra Gaúcha os morros simplesmente derretendo por lá. É uma coisa incrível o que aconteceu ali no Rio Grande do Sul nesse período de chuvas dos últimos dias. E a gente vai repercutir daqui a pouquinho também no Política com Pimenta. O Dr. Sérgio Barreto e o Cassiano Schneider estarão repercutindo agora uma guerra de informação e o governo, de alguma maneira, atrapalhando nessa questão de fiscalização. Aí a Globo vai lá e diz que era mentira, que estavam fazendo algum tipo de fiscalização e multando. O próprio governador de Santa Catarina, o Jorginho Melo, foi para suas redes sociais dizer que era verdade. Uma matéria do SBT, a repórter ou a jornalista, entre aspas, lá da Globo, lá no estúdio repercutindo só o que o Paulo Pimenta passou para ela. Agora o SBT não, fazendo a matéria, fazendo jornalismo, indo lá na fonte, entrevistando as pessoas diretamente, acompanhando. E aí, aí fica claro quem é que está fazendo jornalismo nesse caso aqui. E aí vem o governador Jorginho Melo, também confirma o que acontece. Então, de certa forma, o governo acaba nesses casos aí atrapalhando a situação. Enfim, isso vai ser repercutido daqui a pouco também no Política com Pimenta, essa situação lá do Rio Grande do Sul. Mas os números são alarmantes. Cada vez que vem um novo boletim da Defesa Civil, está pior, já são 100 pessoas mortas, 128 pessoas desaparecidas, 1.450.000 pessoas afetadas em 417 municípios. Isso
Daqui a pouco nós estamos aí chegando a 90% dos municípios gaúchos afetados de alguma maneira, diretamente, né? Porque indiretamente todo o estado gaúcho certamente afetado, e o Brasil, certamente aquilo que a gente já falou no dia de ontem, é afetado diretamente por essa situação. O mundo, eu diria o mundo, porque o estado gaúcho é responsável por exportação, muita exportação de grãos também. Então os países que compravam grãos do Brasil, oriundos lá do Rio Grande do Sul, vão ter que achar outra fonte nesse primeiro momento. Então não é só o Brasil, não é só o estado gaúcho que vai sofrer as consequências disso, mas o mundo sofre as consequências do que aconteceu lá no Rio Grande do Sul. Pois é, falando em Senado, que é o tema também aí da nossa enquete do dia de hoje, em função do nosso querido Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, tá reclamando, tá de dodóizinho, porque dizem que todo o discurso que está sendo feito em relação à atuação dele no Senado é questão política, é intriga política em relação às eleições de 2026 ali em Minas Gerais, porque o nome dele é cotado para governador de Minas Gerais, enfim. O Senado aprova seguro obrigatório para indenizar acidente de trânsito. O projeto de lei complementar que cria o novo seguro obrigatório para donos de veículos para pagar indenizações por acidentes de trânsito foi aprovado nesta quarta-feira no plenário do Senado. A proposta segue para a sanção presidencial, obviamente será sancionado, porque partiu do próprio governo, né? A recriação do DPVAT, agora com outro nome, para colocar a palavra seguro na frente. O seguro obrigatório para a proteção de vítimas de acidentes de trânsito substitui o antigo DPVAT, danos pessoais por veículos automotores terrestres, que foi extinto em 2021 e foi extinto por quê? Porque tinha corrupção envolvida aí nessa situação do DPVAT, tudo sendo direcionado aí para empresas de seguro, e já tinha comprovação de problemas, falcatruas envolvendo essas empresas que estavam atuando com o antigo DPVAT. O seguro é usado para indenizar vítimas de acidentes de trânsito, além de financiar o Sistema Único de Saúde, as ações de educação e prevenção de acidentes por meio da Secretaria Nacional de Trânsito. O objetivo sempre é colocado, né? Sempre é colocado assim de uma maneira que, poxa, que legal, hein? Olha só, esse DPVAT aqui vai financiar, indenizar vítimas de acidente de trânsito, além de financiar o SUS e também ações de educação e prevenção de acidentes. Então é colocado de uma forma assim que a gente olha, né? Olhando, só lendo o texto, não pode cobrar o dobro aí. Se realmente for aplicado dessa forma, pode cobrar o dobro. O senador Jacques Wagner, do PT da Bahia, líder do governo no Senado, esclarece que o DPVAT não é um imposto. Não é imposto. Ele só é obrigatório, mas não é imposto, né? É um seguro solidário. Seguro solidário, veja só. Não, é brincadeira. Segundo ele, o valor do novo seguro ficará entre R$50 e R$60 por ano, sem diferença entre motos e veículos, para pessoas que sofrem acidentes. Seguro solidário. Maravilha, seu Jacques Wagner. Não é imposto. É obrigatório, mas não é imposto. É um seguro solidário. Tá aí. Fico achando o termo para disfarçar, eu acho isso incrível. O Judiciário repassa R$60 milhões em auxílio ao Rio Grande do Sul. Em resposta à grave situação causada pelas chuvas intensas no Rio Grande do Sul, o Poder Judiciário decidiu destinar um montante de R$60 milhões em auxílio ao Estado. Esse dinheiro provém de penas pecuniárias, ou seja, valores monetários aplicados e depositados judicialmente. Esses recursos, que geralmente são direcionados às vítimas de processos ou suas famílias, também podem ser destinados a entidades de assistência social. O anúncio desse envio de verba foi feito com o objetivo de fornecer suporte às pessoas afetadas pelas enchentes recentes que assolaram o Rio Grande do Sul, que não é novidade para ninguém. O repasse desses recursos foi autorizado por uma recomendação assinada pelo presidente do Conselho Nacional de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso, juntamente com o Corregedor Nacional de Justiça, ministro Luiz Felipe Salomão. Portanto, Poder Judiciário repassando também aí R$60 milhões em auxílio ao Rio Grande do Sul.
Resta saber se essa grana realmente chega, né? Tá sendo anunciado aí, dinheiro para cá, dinheiro para lá. A gente sabe que efetivamente aquele dinheiro que está sendo destinado a entidades, por exemplo, a esse Pix que tinha um objetivo de conseguir pagar uma carreta de água que vai para o Rio Grande do Sul. Essa carreta está paga, conseguiu o recurso. Isso aí, e a água vai para lá ainda essa semana. Então, esse dinheiro a gente sabe que chega nessas entidades, nas pessoas que estão reunidas. Agora, anunciou aqui 60 milhões de reais que o judiciário está mandando. Aí tem que saber para quem vai isso, né? Estão recebendo de fato. E o judiciário, falando em judiciário, 60 milhões, a gente sabe que 60 milhões lá para o Rio Grande do Sul nessa situação, ajuda, claro, mas é muito pouco, né? Sabe quanto custa o judiciário brasileiro? Dados de 2022. Você sabe quanto é que custa o judiciário brasileiro? 116 bilhões de reais. Custa aos cofres públicos isso por ano. 116 bilhões de reais é o que custa o judiciário brasileiro, em relatório do Tesouro Nacional, que divulgou esse custo em 2022, equivalente a 1,6% do PIB. Então, 60 milhões, Barroso. 60 milhões diante de 116 bilhões, que é o custo do judiciário, é dinheiro de cachaça. Isso que, no fim das contas, a ajuda, né, voluntária, ajuda humanitária de toda a população é muito importante, porque quando a gente entra em órgãos governamentais, né, isso em qualquer instância, a gente esbarra na burocracia, né? Muita burocracia para liberação de verba, isso tudo tem que estar dentro lá de uma prestação de contas, tem um certo limite lá também que esse governo, qualquer órgão pode gastar. Então, por isso, claro que todo valor, toda arrecadação, toda doação, ela é muito bem-vinda, com certeza. Temos esses pontos que o Odair traz também, de que esse dinheiro, será que chega mesmo até lá? Como que ele é gasto, né? A transparência disso tudo, mas nós, claro, sempre vamos esperar que esse dinheiro esteja sendo bem utilizado, esteja sendo enviado para o Rio Grande do Sul, e por isso a nossa parte, né, o nosso apoio, as nossas doações, tudo que a gente pode fazer para ajudar é muito importante ali também para o estado do Rio Grande do Sul. E para fechar o nosso giro de notícias, o que me assusta bastante nessa situação do Rio Grande do Sul é o seguinte: o Rio Grande do Sul nunca passou por uma tragédia como essa. As imagens mostram um cenário de guerra mesmo, cenário de guerra. E falando em cenário de guerra, por quê? Porque eu não vejo lá uma ação efetiva das forças nacionais, das Forças Armadas, do Exército, da Aeronáutica, da Marinha. Devia estar todo mundo lá, o máximo de efetivo possível. Por que será que não está acontecendo isso? Talvez tenha uma explicação lógica para isso que eu, nesse momento, aqui diante da minha pequenez, eu não consigo entender. Por que esse pessoal que é preparado e que tem efetivo, por que não está lá nesse cenário de guerra auxiliando, ajudando com equipamento, com tudo aquilo que tem de disponibilidade? É uma pergunta que fica no ar aí para a gente talvez ter uma resposta que caiba, como eu disse aí, na nossa pequenez. 7h22, a gente encerra assim o nosso giro de informações nesta manhã de quinta-feira.